Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, cá estamos nós na nossa teledireção espiritual. Qual é o tema de hoje? A oração vocal. Vamos definir então esta oração? É aquela que se manifesta com as palavras de nossa linguagem articulada, ou seja, quando dialogamos com Deus, falamos com Deus, verbalizamos. Então as palavras saem de nossa boca. É isso. Então nossos afetos são verbalizados, as palavras saem de nossas bocas. Muito bem, meus amados irmãos. E que tipos de oração vocal nós temos? São dois tipos apenas. Vejam. O primeiro tipo são as chamadas fórmulas de oração. São orações prontas, que nós simplesmente aprendemos ou lemos, e expressamos então o nosso afeto a Deus mediante essas orações. Que fórmulas nós temos? O Pai Nosso, a Ave Maria, são orações prontas que nos ajudam então a mergulhar no contato com Deus. Bom, o outro tipo é a oração espontânea, ou seja, aquela que brota do nosso coração. Nós falamos com Deus, porém com aquilo que sai do nosso interior. Então, ou a oração é uma fórmula ou é uma oração espontânea. Pois bem, meus amados irmãos, quando nós usamos a oração vocal, vejam só, isso aqui é interessante, especialmente na Santa Missa, vejam só, ali a oração vocal, você fala com Deus, você reza publicamente em voz alta, ou até mesmo em voz baixa, conforme o caso. Então, o exemplo mais claro é justamente a Santa Missa, onde usamos a oração vocal. Muito bem. Que condições são necessárias para fazermos este tipo de oração? Primeira condição, a atenção. A atenção, meus amados irmãos. Na verdade, nós teríamos que ter uma atenção ideal, que se compõe de 3 atenções fundamentais. Vejam só. Primeira atenção, pronúncia correta das palavras nas fórmulas de oração. Vejam só, é importante isso. Senão, como é que você vai pronunciar? Eu já reparei que algumas pessoas rezam de maneira errada. Já vi que há pessoas, por exemplo, que dizem assim, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Não é Senhora, o Senhor é convosco. Então a pessoa não está pronunciando corretamente as palavras, nem sabe o que está rezando, na verdade. Então é importante conhecer a oração e pronunciar corretamente as palavras, dizer de maneira correta as palavras que você está utilizando na oração. O segundo tipo de atenção é fixar-se no sentido das palavras. Reparem, por exemplo, já verifiquei isso, que há pessoas que durante a missa rezam certas orações de maneira mecânica. O creio, por exemplo. As pessoas estão se fixando no sentido dessas palavras, elas sabem o que estão rezando ali, creem em Deus Pai Todo-Poderoso. A pessoa sabe o que é isso efetivamente? Então é importante fixar-se também no sentido das palavras, senão você vira uma espécie, com o perdão do termo, de papagaio. Você simplesmente repete palavras. Então é importante ter essa fixação no sentido das palavras que nós estamos dizendo. E a terceira atenção que devemos ter é uma percepção clara de que estamos tendo um diálogo com Deus. Estamos falando com quem? Com Deus. A oração é para Deus. Você não está rezando para o espelho. Você está rezando como um diálogo com Deus. Então é perceber que você está dirigindo essas palavras a Deus. Então tem que ter atenção, claro. E mais ainda, atenção naquilo que você está pedindo a Deus. O que eu estou querendo obter da misericórdia de Deus? É importante isso, ter essa percepção clara do que eu estou pedindo a Deus. Então, atenção, meus amados irmãos, a oração tem que ser feita com atenção. Senão,
sou como um CD tocado, um MP3. A oração sai, mas não prestei atenção em absolutamente nada. Bom, segunda condição para a oração vocal, a profunda piedade. O que é essa profunda piedade? Nós temos que ter as seguintes características na oração. Buscar ao máximo possível. Então, caridade. Caridade o que é? Amor. Então, amor a Deus na oração. Uma fé viva que me leva, de fato, a acreditar na bondade e no amor de Deus na minha vida. Uma confiança em Deus, em que eu me entrego a Deus de fato na oração. Humildade, reconhecendo a minha fragilidade e a minha miséria e entregando-me à bondade de Deus. Perseverança, claro, nunca desistindo da oração. E reverência diante da majestade de Deus, ou seja, respeito a Deus. Estou diante de Deus, do Senhor do universo, do Criador de tudo. Então, profunda reverência, profundo respeito a Deus na oração. Muito bem. Quanto tempo deve durar a oração vocal? Talvez alguém me pergunte. Quanto tempo eu devo dedicar à oração vocal? Vejam, meus amados irmãos, não há um tempo máximo. Você pode dedicar o tempo que você quiser. Mas vejam, a oração vocal, seguindo aqui o pensamento de São Tomás de Aquino, ela deve durar o tempo necessário para excitar, para despertar a devoção em nós, o afeto interior em nós. Ou seja, algo que vai me conduzir a amar a Deus mais profundamente na oração, a expressar o meu amor a Deus de uma maneira muito mais carinhosa durante a oração. Então, aí, a partir daí, o que acontece? Talvez eu até pare a oração vocal, eu vou simplesmente dialogar com Deus mentalmente. Ou pode ser que eu ainda diga algo a Deus. Jesus, eu te amo. Jesus, quero fazer a tua vontade. Pode acontecer. Então, queridos, o tempo necessário para despertar este fervor em mim, para eu expressar o meu amor a Deus com o coração, não tanto com palavras. Ou, claro, se eu achar conveniente, com palavras. Então é isso que deve durar a oração vocal. Bom, queridos, algo muito importante que eu devo dizer a vocês. Muito cuidado com muitas orações vocais durante o dia. Explico, vamos lá, vamos entender isso. É o seguinte, tem gente que tem devoção a muitos santos. Não é mal isso. Mas vejam, às vezes a pessoa gasta muito tempo dirigindo orações a vários santos. Eu tenho devoção a 30 santos, então 30 orações a santos. Cuidado, gente. O foco da nossa vida de oração é Deus, não são os santos. É claro que devemos e podemos recorrer aos santos. Mas muito cuidado com isso. Não devemos gastar muitíssimo tempo com orações aos santos. Então, muito cuidado, gente. Tem gente que gasta, repito, muito tempo em muitas orações a santos. Cuidado, gente. O foco é sempre Deus, nosso Senhor. Bom, por fim, queridos, antes de falarmos das fórmulas de oração, vamos falar dos perigos que acontecem na oração vocal. São 2 perigos essenciais. O primeiro deles é o perfeccionismo. Então a pessoa acha que tem que fazer uma oração perfeita, sem nenhuma distração. Eu digo a você, isso é praticamente impossível. Só nos estágios mais elevados da vida espiritual você vai ter uma oração sem distrações. Nós vimos ontem que as distrações fazem parte da nossa vida e aparecem na oração. Então não queira ser perfeito. Se não tiver nenhuma distração, eu faço a oração. Se tiver distração, é melhor não rezar. Não vou rezar então, porque eu me distraio na oração. Esqueça isso. Não queira ser perfeito na oração. Dê o seu melhor a Deus. Se aparecerem as distrações, trate-as como latidos de cães. Então, perfeito é só Deus, gente. Nós não somos perfeitos. Entendam isso. O outro perigo que pode acontecer é a frieza, ou seja, rezar mecanicamente, habitualmente. Eu rezo simplesmente, esse é o problema, mas não tenho atenção, não tenho talvez nem amor, simplesmente rezo, repito aquelas palavras da oração. Então, frieza, cadê o amor ali? Cadê o afeto a Deus na oração? Então tem que tomar cuidado com isso também, para não cairmos na repetição mecânica de palavras.
Bom, vamos falar uma breve palavra sobre as fórmulas que existem para fazermos a oração vocal. São milhares, queridos, de fórmulas. Não estamos aqui, evidentemente, a apresentá-las todas, mas falo apenas das mais famosas. A primeira e a mais importante dessas fórmulas de oração é o Pai Nosso, claro. É a oração perfeita, porque o Senhor Jesus nos ensinou a rezar assim. Então, o Pai Nosso é a oração por excelência do cristão. Depois temos o que? A Ave Maria, claro, o Creio, a Salve Rainha, as orações da manhã e da noite, que eu espero que façamos de fato todo dia, são orações que aprendemos e fazemos a Deus toda manhã e toda noite. São orações que existem em livros de piedade. As orações antes e depois das refeições, agradecendo a Deus pelo alimento, Então, orações antes e depois das refeições. O ato de contrição, em que você pede perdão a Deus de suas faltas, reconhece a sua miséria de pecador. O terço da misericórdia, sim, sem dúvida alguma. E o Santo Rosário, claro. Então, o Santo Rosário é uma oração vocal, sem dúvida alguma, porque nós pronunciamos palavras ali, embora também o terço exija um aspecto mental, a meditação sobre cada mistério. Mas a oração aí está enquadrada como vocal. É vocal e mental ao mesmo tempo. Então exige também um esforço da mente para captar o mistério que nós estamos ali tendo em nosso coração. Pois bem, queridos, façamos bem as orações vocais e que elas nos ajudem então a amar a Deus mais profundamente. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.